vida inteira eu vou cantar. Vamos, Fusão! Vamos ganhar! Eu sou do clube tanta gente campeão. E pra você, vai gritar. E por você a vida inteira eu vou cantar. Vamos, Fusão! Vamos ganhar! Eu sou do clube tanta gente. Você não pode perder. Borussia vai morrer. Borussia vai morrer. Viver o clube, meu grande amor. Graças a Deus sou tricolor. Vamos ganhar. Eu sou do clube tanta gente campeão. E pra você, e pra gritar. E por você a vida inteira eu vou cantar. Somos Fusão, vamos ganhar. Eu sou do clube tanta gente campeão. E pra você, e pra gritar. E por você a Fala, guerreiro, vocês viram aí, né? A torcida tricolor tá invadindo Nova York, né? New Jersey tinha uma quantidade de torcedores, em Nova York, lá no local do jogo, já tá a torcida invadindo os bares, os pubs, os locais ali no centro, ali, ontem, domingo, né? Não é feriado, né? É o dia de descanso lá. As ruas estavam mais vazias, mas a torcida tricolor cantando, aproveitando o dia de domingo lá em Nova York, muita gente fazendo reportagem com a torcida tricolor. É isso aí, a expectativa é grande, o jogo é amanhã, falta um dia para você, né, se deliciar com esse momento histórico aí, né? Você que é mais novo como eu, bem mais novo que eu, que não viu lá em 52, né? A gente está vendo agora Fluminense no Mundial de Clubes. Lembrando a vocês vascaínos que curtem aqui o canal, não adianta chorar, né? Vocês tentaram, né, secar ontem, não deu certo com o Botafogo, vão secar hoje com o Flamengo, vão secar amanhã com o Fluminense, secaram também o Palmeiras. Vocês estão secando todo mundo, dizendo que não estão vendo nada, é mentira. Vocês estão vendo sim, estão acompanhando bastante, tanto que conversa com a gente aí no WhatsApp, né, nas redes sociais. E a torcida do Fluminense fazendo presente, se Deus quiser, amanhã com um bom público no estádio, né? Match Life lá em Nova York. O gramado, né? O pessoal ontem do Botafogo, do Palmeiras e do Porto reclamaram um pouquinho do gramado. Lógico, o gramado foi posto uma semana antes, era sintético, né? Aí a FIFA colocou um gramado natural em cima da base sintética, né? Então, lógico, ainda tá crescendo, ainda tá evoluindo, mas o Fluminense tem tudo. Não, joga em gramados piores aqui no Brasil, né, gente? Então vamos lá. Isso aqui é um boletim da Copa do Mundo de Mundial de Clubes da FIFA, né? Com vocês aqui, vai ter todo dia um boletim aí sobre os jogos que aconteceram. Ontem não aconteceu o jogo do Fluminense, né? A estreia foi no sábado, né? Hoje é praticamente o segundo dia, né? A estreia foi no sábado, jogo do Inter Miami com o Al-Ahly, né? 0-0. Ontem tivemos 4 jogos aí, eu vou colocar na tela aí para vocês, 4 jogos. O primeiro do dia foi o mais fácil, né? Brincadeira, o Bayern fez o papel de casa. 10-0 no Auckland City. A gente não pode querer muito, né? É um time que foi campeão da sua liga lá, da sua Libertadores, né? Da sua Champions lá na Oceania, né? Mas é um time que não é profissional, né? É um time que os caras trabalham. Eles treinam num período do dia, que deve ser à noite, e trabalham de dia. Então ali você tem representante da Coca-Cola, que é o goleiro que ainda tomou 10, ainda salvou umas 5, 6 defesaças ontem. Deu mole, né? No 7º, 8º gol ali, ele sai errado ali com o zagueiro, ele que dá a bola para o Musiala, né, fazer o segundo gol dele, ou o terceiro gol dele, se não me engano, o hat-trick. Mas ele salvou, né, o Auckland de tomar 15, 16, então foi bem no jogo, né? Ele é, se não me engano, representante da Coca-Cola lá na Neozelândia, Nova Zelândia, né? É o time dele. Então, uns são professores, outros são estudantes, outros são educadores físicos, então, engenheiros, então eles têm um trabalho. E, diga-se de passagem, todos eles tiveram que tirar férias nesse período para poder virem jogar a Copa
do mundo de clubes da FIFA, né? Estão aí representando, muita gente criticando, pô, mas times assim não deveriam jogar, times muito fracos. Pô, convenhamos, né, gente? Vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui. Vocês estão falando do Auckland City, né? Vamos colocar aqui que um time boliviano, né, um time boliviano que só tem vantagem na altitude, venha jogar com a gente aqui. Vem jogar com a gente. Vem jogar, já jogam com a gente aqui, já tomam, né, umas goleadas aqui no Brasil. Eles só tem realmente muita chance na altitude. E geralmente a altitude é alta, né? Porque quando a altitude é um pouco mais baixa, quase nível do mar, eles também têm dificuldade. Pega um time desse, né? No Mundial de Clubes, pegando o Bayern, você acha que ia tomar quanto? 1-0? Ia ser 1-1, jogo disputado? Lógico que não, cara. Lógico que não. O Bayern ia atropelar um time da Bolívia também, no Mundial de Clubes. Então, são coisas que realmente o pessoal não tem um pouco de senso, né? Lá na Oceania o futebol não é também um esporte tão, assim, divulgado, né? Tão igual os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos você tem o basquete antes, tem o futebol americano, tem o beisebol, tem às vezes até o futebol feminino na frente do futebol masculino. Eu esqueci o outro que eu ia falar. O hóquei no gelo, né? Que são esportes bem vistos, bem divulgados, né? Que o pessoal curte, acompanha demais. E o futebol aí masculino está entre 5ª, 6ª posição nos Estados Unidos. Imagina lá na Nova Zelândia, lá na Oceania, onde nem conhecemos bem os campeonatos. Mas tem que ter uma vaga, os representantes lá, eles conseguiram, né? Vieram, se esforçaram, tomaram de 10-0, né? Foi um jogo fácil para o Bayern, né? Primeiro hat-trick do Mundial, do Musiala, né? Então, joguinho fácil, né? O primeiro jogo do dia. Já o segundo jogo do dia, né? A gente não achou que seria o que foi. A gente sabe que o PSG é o time a ser batido hoje, né? Ganhou tudo aí na última temporada, vem para o Mundial, como todo time europeu, né? Vindo para uma pré-temporada, um início de temporada. Alguns jogadores foram poupados, né, no jogo de ontem, e alguns nem ficaram no banco, né? O Luiz Henrique tinha poucas peças ali no banco, até para fazer a troca, né? Porque o time está começando a temporada agora. Mas mesmo começando a temporada, o PSG teve a maior posse de bola. Chegou uma hora do jogo que tinha 84-16 de posse de bola. O Atlético de Madrid não se lançou em cima do PSG, lógico, que isso é suicídio. Jogou na linha defensiva, né? Ali 2 linhas de 4, tentando sair esporadicamente. E o PSG foi comandando o jogo, criando oportunidades até abrir o placar, né? E depois que abriu o placar, continuou mantendo ali a ofensividade. Na chance que o Atlético de Madrid teve no final do jogo, né, com o Griezmann, né, uma boa defesa do goleiro do PSG, o Donnarumma. Então, na jogada seguinte, saída de bola, o PSG vai ao ataque e faz um belo gol, segundo gol de fora da área. Esqueci o nome do jogador agora, mas um belo gol do PSG. Fazendo 2-0 no primeiro tempo, que foi tudo do PSG, né? No segundo tempo, o Atlético Madrid de Simeone tinha até algumas opções no banco, né, para deixar o time mais ofensivo. É lógico que não ia se abrir todo, já estava tomando 2-0, né? Criou algumas poucas oportunidades no segundo tempo, essa aqui é bem da verdade, mas ainda teve algumas chances, né, de fazer um gol ali no PSG, mas acabou tomando o terceiro, depois no final acabou tomando o quarto. O quarto, então, foi um gol para mim de estilo pelada, né? Porque foi uma sobra de uma jogada do PSG que vinha atacando, a bola sobrou, parece que os jogadores do Atlético de Madrid não estavam, já estavam cansados. Isso também é uma coisa que, para quem é sul-americano, para quem está no meio de temporada, pode aproveitar, né? Vou falar disso já no jogo do Palmeiras e Porto. Então já estava cansado, o PSG estava tranquilo, né? Já estava comandando o jogo. E foi um jogo meio de pelado o último jogo, né? Vou até ver aqui, dar uma olhada aqui. Eu entrei aqui na internet para dar uma olhada se eu vejo aqui o segundo gol e o quarto gol do PSG aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui. Tá falando Botafogo, Lamine Yamal. A gente tá no Mundial também de judô, hein, gente?
Tem uma reportagem agora do jogo de ontem, né, sobre o jogo de ontem, o lateral do Atlético de Madrid reclamando do calor, né? O Fluminense não vai pegar o calor lá até hoje, o time já está treinando, né, para o jogo de amanhã, né, já treinou, né, de manhã até no estádio adjacente do Red Bull, né, que fica ali perto, e lá o tempo tá chuvoso, né? Já choveu de manhã, o tempo tá frio, então não terá esse calor. A gente não terá isso favorável a gente amanhã, no caso, lá é meio-dia, aqui 1h da tarde, no jogo de amanhã contra o Borussia, né? Mas no jogo de ontem ele falou, impossível, doía até as unhas. Estavam reclamando do calor excessivo do jogo entre Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, que foi 2h da tarde, né? Deixa eu ver aqui se eu acho o jogo de ontem. Deixa eu ver aqui. Tem uma reportagem aqui, mas não é em relação ao PSG. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Fabian Ruiz fez o primeiro gol de fora da área, né? O time do Atlético de Madrid estava muito fechado, né? O Nuno Mendes joga muito aberto, né? Ele dá muita oportunidade. Ele e Hakimi, eles abrem muito jogo pro PSG. Deixa eu ver aqui. Vitinha fez uma bela jogada, conduziu a bola pro meio campo, abriu o espaço, bateu no cantinho sem chance pro goleiro do Atlético de Madrid, né? O Cook entrou, né? O Cook é um grande jogador do Atlético de Madrid, né? Já é veterano, pega a faixa de capitão quando entrou, já fez uma falta logo que entrou, reclamou o segundo tempo todo, reclamou no lance de um gol anulado, né, do Atlético de Madrid, que realmente foi falta no jogador do PSG, na sequência da jogada saiu o gol do Atlético de Madrid, que foi bem anulado pela arbitragem, né, que demorou até dar falta, né, que a falta foi claríssima, né, num erro defensivo, Maialu, né, já no fim do jogo, antes de fazer um pênalti contestável, né, na vitória do PSG, né, e o coreano do PSG bateu, fez o quarto gol, né, fechando o placar, PSG 4-0, isso demonstra o que vai ser para o Botafogo enfrentar o PSG, né, vai ser um jogo muito difícil, né, já vou falar do jogo do Botafogo, né, um resumo, mas pelo que o PSG mostrou contra um grande clube da Europa, não é de primeira linha, o Atlético de Madrid, mas é um clube que está sempre disputando o Champions, sempre disputando o Campeonato Espanhol, sempre disputando a Euro quando está na Champions. É um time muito, muito bem treinado, né, pelo Simeone, e que cria dificuldades para o PSG, e o Botafogo, né, vai ter que se cuidar em relação ao PSG, né, para não tomar uma goleada. Acho que se o Botafogo conseguir um empate, maravilhoso. Se conseguir perder de pouco, melhor ainda, já que o Atlético de Madrid perdeu de 4-0. Então, para a sequência do campeonato, já que o Botafogo, né, eu vou falar daqui a pouco, não fez uma grande vantagem no jogo de ontem contra o Seattle Sounders, né, dos Estados Unidos. O outro jogo que está aí para vocês é o jogo entre Palmeiras e Porto. Acho que foi um jogo muito equilibrado, né? Os jornais portugueses também hoje já colocam que foi um jogo muito difícil para o Porto, um jogo muito equilibrado, onde o Palmeiras foi superior ao Porto, e realmente no primeiro tempo as chances se intercalaram, né? O Estevão teve uma chance logo no início do jogo, no pé dele de canhota, que ele perdeu uma grande chance de abrir o placar. O Mora também, o jovem jovem revelação do time do Porto, né, de Portugal, também joga muito. O garoto também teve uma grande chance logo depois dessa chance do Palmeiras. Então se intercalaram ali no primeiro tempo. O Everton fez grande defesa no primeiro tempo. Já no segundo tempo o Palmeiras veio melhor, criou chance, fez o goleiro do Porto, que é o goleiro reserva do Porto, né, o titular está machucado, que fez uma excelente partida, principalmente no segundo tempo, onde o Porto cansou, né, do meio do segundo tempo, o final do jogo, o Porto deu uma cansada. O técnico português fez todas as trocas, Abel Braga também fez todas as trocas. Uma delas foi tirar a saída do Estevão, que eu não entendi, que o Estevão estava bem no jogo, tanto que foi escolhido o craque do jogo. E o Palmeiras partiu para cima. O Palmeiras afunilou o Porto de uma maneira que o Palmeiras criava chances, criava escanteios, chances de bola parada, chutes de fora da área, né, e o goleiro do Porto aparecendo bem no jogo,
né? O Porto criou uma chance, eu acho, duas no mínimo, no máximo, perdão, no segundo tempo, e uma só foi perigosa, a outra nem foi tão perigosa assim. E o Palmeiras podia ter saído com a vitória. Realmente, o cansaço fez diferença no final do jogo contra o Porto, e o Palmeiras, infelizmente, não conseguiu abrir o placar, não conseguiu fazer a vitória que, para ele, seria essencial, né? Para se garantir praticamente nas oitavas. Mas foi um jogo bom, mostra que o Palmeiras está no bom caminho, vai enfrentar os outros mais fracos do grupo, teoricamente. Porto também, né? Mas o Porto tem esse aquém aí do cansaço dos jogadores do início de temporada, começando uma nova temporada. E o último jogo do dia, né, foi o Botafogo contra o Seattle Sounders, né? Estádio lotado, né, do time da casa, do Seattle. A torcida do Botafogo também compareceu fazendo uma grande festa, gritando bastante, cantando as músicas do Botafogo. Mas o Botafogo mostrou nesse primeiro jogo que precisa dar uma melhorada, né? Não pegou o time mais forte do grupo, para falar a verdade, pegou o time que seria até mais fraco que ele, teoricamente. A gente viu isso numa boa parte do jogo. Os primeiros 10 minutos do jogo do Botafogo foram muito ruins, né? O Seattle quase abriu o placar e teve grande chance, mas a gente bota isso na conta do nervosismo do Botafogo, né? Que depois deu uma equilibrada no jogo, começou a mandar na partida, afunilou o time do Seattle no seu campo de defesa, criou algumas oportunidades, né? Mas também deu oportunidade, principalmente ao lateral direito do Seattle, bom jogador, que é bem ofensivo, nas costas do Alex Telles ali, atrapalhando muito o Alex Telles, criou algumas oportunidades também de gol para o Seattle, né? O Seattle teve suas oportunidades, chegou bem na cara do John, algumas para fora, as outras defesas do John, e até que o Seattle faz uma falta, né? O jogador toma cartão amarelo, e nessa falta bem batida pelo Alex Telles, o jovem zagueiro do Botafogo, Jair, cabeceia sozinho, faz 1-0. Aí o Botafogo gosta do jogo, parte para cima, busca mais chances claras de gol contra o Seattle e faz o segundo no final do primeiro tempo, com o Igor Jesus, né, numa boa jogada tramada pelo Botafogo, né? Já o segundo tempo é um segundo tempo bem disputado, como foi o primeiro também, com o Seattle querendo diminuir o placar, Seattle buscando, o Botafogo deu uma recuada, né, querendo jogar mais nos contra-ataques com os jogadores de velocidade que tem, como o Arthur e o Savarino, e o Igor Jesus também. Então o Botafogo tentou isso, mas o Seattle pressionou o Botafogo, né? Seattle criou boas oportunidades, tentou diminuir o placar, foi diminuir mais para o final da partida, né? Num belo gol do que desviou, né? Para falar a verdade, enganou o John. E depois o Seattle, até o apito final, tentou um empate de todas as maneiras, perdeu uma chance inacreditável, a bola sobrou sozinho. O jogador do Seattle, ele pega mal, né? A zaga consegue tirar. Antes disso, o John tinha feito uma grande defesa no mesmo lance, e já tinha feito uma outra boa defesa, né? O resultado poderia ter sido de empate, se o John ontem não salva o Botafogo. Ele até brincou depois na entrevista, né? O Igor Jesus estava dando entrevista para uma repórter da Cazé TV, se não me engano, e o John falou, esse troféu tinha que ser meu, hein? Brincando, rindo, né? Porque o John realmente fechou o gol no final da partida, segurou o 2-1, que foi bom para o Botafogo, está na liderança junto com o PSG, mas vai pegar os dois times mais fortes do grupo. Tanto o PSG, né, no próximo jogo, e o Atlético de Madrid fechando a primeira fase. E o Botafogo vai ter que melhorar muito, né, para esses dois jogos, porque teve dificuldades ontem com o Seattle Sounders e vai ter dificuldade com os dois times da Europa também. Então, esse foi o boletim da Copa do Mundo Mundial de Clubes da FIFA, né? Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a gente enrola, tô tão nervoso pro jogo de amanhã que já tô até trocando as bolas. Então, você fica ligadinho, todo dia vai ter um resumo do que acontece no dia anterior, dos jogos, do que aconteceu, tá? A gente vai falar dos times também, das probabilidades, e a gente vê que o Palmeiras teve chance de vencer o Europeu, hein? Será que a gente vai ter chance? Será que o Flamengo vai ter chance de vencer o Chelsea? Botafogo, PSG, o Atlético de Madrid? Fluminense e o Borussia? Vamos ver, né? Futebol, tudo pode acontecer. E vocês continuem ligadinhos aqui no canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal do Torcida Tricolor. Tamo junto, já deixa seu like, compartilha, não pedi lá no início, mas compartilha, deixa seu like, visualize os vídeos. Tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo. Canal Guerreiro Tricolor, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA também, trazendo todas as notícias de todos os jogos, porque vale muito a pena, né? É bom demais. Tamo junto, galera!